Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Enquanto nós não retornamos às nossas atividades na nossa escola, nós vamos continuar aí nos comunicando através dos vídeos e das chamadas de vídeo. Hoje Tia preparou o vídeo aí sobre o assunto palavras com S e Z em final de sílabas e também com o S com som de Z e as palavras aí com Z, ok? Ah, tia, mas aí a senhora passou uma atividade, né, que só tem esse assunto no livro de português. Mas vocês vão fazer uma atividade também no livro de caligrafia, no livro de reforço, que vai pedir esse assunto aqui, o S com o som de Z. Então é bom porque a gente já aprende tudo e fica fera aí no assunto, tá certo? Então vamos começar primeiro entendendo a questão das palavras com S e Z no final aí das sílabas. Então o Z, quando ele está no final de uma sílaba, ele vai produzir o mesmo som que a letra S. Mas ele não pode ser escrito em qualquer lugar da palavra. O Z, ele só vai poder ser usado aí no final da palavra. Já o S, ele pode aparecer no final de uma sílaba, no meio da palavra ou no final da palavra. Vamos ver aí alguns exemplos. Eu tenho a palavra lápis. A palavra lápis, nós vamos ter o S no final da sílaba pi e a sílaba está no final da palavra. Mas nós também podemos ter o S na palavra escova. Ele está aqui no final da sílaba, mas ele está no meio, tá certo? Então o S ele pode aparecer nesses dois lugares. Já a consoante Z, ela não pode aparecer no meio da palavra. Vou pegar aí uma palavra que vai ter tanto o S e o Z para vocês entenderem. Então nós temos a palavra aqui cuscuz. Quem não gosta de um cuscuz, não é isso? Na palavra cuscuz, nós vamos ter o S no final da sílaba e também o Z. Mas observe que no meio da palavra eu não pude colocar o Z. Então, no meio eu só posso usar o S. O Z ele vai aparecer no final. E aí, no final de todas as palavras, não. Né? Nós observamos que em lápis o S terminou. Qualquer dúvida que você tenha, se a palavra vai terminar com S ou com Z, nós vamos para o nosso amigo dicionário. Lá, né, você pode encontrar todas as palavras que você precisa e aí você vai tirar a dúvida se é com S ou com Z no final aí da palavra. Agora nós vamos entender a questão do S com som de Z e palavras aí com Z também. Por quê? O S, ele também pode produzir o som do Z. A gente viu que o Z, né, pode produzir o som do S, mas também pode acontecer o contrário. O S produzir o som de Z. E que som de Z é esse? O som do ZA, Zé, ZI, ZO e ZU. E quando é que acontece isso, minha gente? Isso vai acontecer só em um caso. O S, ele só vai ter o som do Z quando ele estiver sozinho no meio de duas vogais. Ok? Então vamos ver aqui. A palavra asa. Na palavra asa, olha só, za, za. Só que não é o Z que eu coloquei. Foi o quê? Foi a consoante S. E ela ficou com esse som de Z porque ela está no meio de duas vogais. A vogal A e a outra vogal A. A tia, então o S só vai ficar com o som de Z se as vogais forem iguais? Não, pode ser vogais diferentes. Por exemplo, a palavra tesoura. Vamos ver aqui tesoura. A palavra tesoura, nós temos o S no meio, só que ele está entre vogais diferentes, que é a vogal E e a vogal O, tá certo? Então, o S pode vir no meio de qualquer vogal. Se ele estiver sozinho, ele vai ter o som de Z. E o Z, ele também vai aparecer no meio de vogais e vai continuar com o som dele, né? Aí ele não vai mudar de som. Por exemplo, a palavra amizade. A palavra amizade, nós temos o Z no meio da palavra e vai produzir o som de Z, ou o Z também vai produzir o som dele quando ele vir aí no começo, como zebra, ok? Então, o Z
ele vai ficar com esse som de zá, zé, zi, zó, zu, ou quando ele iniciar a palavra, ou quando ele estiver no meio das vogais aí, da palavra. Ele só vai ter o som de S quando ele vir no final da sílaba, tá certo? E o S só vai ter o som de Z quando ele estiver no meio de duas vogais, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Leiam bastante, porque a leitura vai enriquecer cada vez mais o conhecimento de vocês, tá certo? Aproveitem esses dias em casa para estudar bastante, brincar também, que logo, logo vamos estar todo mundo junto lá na escola. Um beijão e até a nossa próxima aula.